vocês, mais uma vez, na Santa Aleixo. A música tá marcando meu tempo aí, você sabe que senão eu passo. Cadê o passador? Vou levar para casa. Pessoal, então, nesse dia tão intenso de atividades que a gente vai ter, é importantíssimo a gente falar do clima. Então a gente vai mostrar um pouco para vocês a nossa equipe de irrigação que está aqui, o professor Vinícius, o professor Eusino. A gente é responsável também pela irrigação aqui do Grupo Santa Aleixo e de vários outros aí que estão junto com a gente. Então, mostrando um pouco a fazenda aqui em Santa Aleixo, onde vocês estão, principalmente a Santa Fé, as normais climatológicas. Então, isso, gente, é fundamental para a gente fazer planejamento de qualquer atividade agrícola. Se eu vou precisar de irrigação ou não, todas as práticas agrícolas eu preciso ter os dados de clima. Tanto o dado normal, que são 30 anos, e o dado instantâneo, que é o que a gente tem que fazer as medidas. Então, se a gente pegar aqui o que está acontecendo, né, o que acontece em termos normais aqui na Fazenda Santa Fé, é isso que vocês estão vendo aqui, né? Então, a gente tem a precipitação mensal 1.544 e uma temperatura média aí de 18 graus. Né? Excelente para café. Mas o que a gente viu ao longo desse tempo todo, de 61 até 2000, o que aconteceu com relação a essa fazenda? Se a gente pegar qual que é a demanda de evapotranspiração que a planta de café vai ter aqui da atmosfera, vejam o que acontece desde 1961 até 2020. Tem ano que passa de 1.400 milímetros, né? Então a chuva é 1.500, 1.400 milímetros só de perdas. E tem ano que vai muito menos, 1.100. Então isso é normal, a variabilidade climática. Mas o que a gente precisa fazer? Ter essas medidas instantâneas para a gente tomar as nossas decisões. E a precipitação? Gente, o Rodrigo falou, temos lavouras de sequeiro fantásticas em todas as regiões. Mas, será que numa cultura tão cara igual café, será que a irrigação não seria uma prática que pode agregar? Se a gente pensar que tem ano que chove 800 milímetros, se tem ano que chove 900 milímetros, o ano que chove 2.200, ok. Então, o que a irrigação pode representar numa propriedade igual a essa, de que a gente consiga ter certeza da produção para pagar as contas que o Rodrigo muito bem falou. Então, depois quando a gente pega veranicos, isso é muito sério. Eu vou mostrar mais ao final da minha breve apresentação o que isso representa para o café. Então tem ano que deu 151 dias sem chover. Só que aqui está até 2020, mas eu vou mostrar os últimos anos também. O ano de 2024, o que aconteceu? Quase 180 dias sem chover, né? E essa seca de 2024, para o cafeicultor foi boa? O preço, sim, o preço explodiu por essa seca de 2024. E também estoque baixo, assim, uma série de coisas lá. E o déficit hídrico acumulado. Gente, tudo nessa fazenda aqui. Eu estou colocando o exemplo da Santa Fé aqui, porque é uma fazenda tradicional, um clima tradicional, e normalmente cultivando café sem irrigação. Mas olha o que aconteceu ao longo do tempo também. Déficit hídrico acumulado. Teve lá em 62, 63, 715 milímetros. E aí a turma vai falar, ó, tem aquecimento global, mudança climática. Isso já aconteceu no passado. Mas eu vou mostrar também que nos últimos 10 e 15 anos, pelo menos as temperaturas estão aumentando. E isso vai repercutir numa série de tomadas de decisões diferentes que a gente tem que ter na nossa lavoura de café. E aí, normalmente aqui, ó, se a gente pegar a média, está em torno aí de 300, 350 milímetros. Mas essa média para a fazenda, se a gente pegar o que o Ângelo Paes de Camargo nos ensinou lá no passado, o Mazzaferro conheceu ele, né, Paulo? Ele fala que acima de 150 milímetros eu tenho que ter irrigação. Olha a média aqui, déficit hídrico acumulado. Então, nessa fazenda, a irrigação responde bem e eu vejo que em outras também, né? Esse gráfico aqui também é muito legal, o comportamento da precipitação anual, né? Qual que é a precipitação em termos percentuais
de chuvas acima de 100 milímetros, praticamente não tem. Mas se a gente pegar aqui de 50 a 60 milímetros, tem um pouco. E grande parte das chuvas, né, a gente vê no vermelhinho e no rosa, de 25 até 30 milímetros. Então é importante também a gente ter esses dados. E a evapotranspiração diária, gente, que isso é o que nós fazemos principalmente para manejo de irrigação. Quanto que a atmosfera está perdendo, depois quanto que o café está perdendo. A gente chega, né, no máximo aqui tem na Fazenda Santa Fé a quase 7 milímetros de perda. É muita coisa. Então a gente tem que estar de olho no que está perdendo para a gente conseguir fazer a reposição disso. Eu sei que é muito dado, mas vejam, a evapotranspiração mensal aqui nessa fazenda. O que a gente percebe? Lógico, quanto mais vermelho, né, mais perde, muito mais em agosto, setembro, outubro, é a época que a gente está agora, mas ao longo desse tempo todo, a gente percebe que os valores aqui estão ficando mais altos. Então, nos últimos 10, 15 anos, a atmosfera está perdendo mais, né? A atmosfera e o solo. E aí, quando eu vou fazer um projeto, né, então puxando a orelha aí de quem não faz isso que a gente está preconizando aqui, eu vou fazer um projeto de irrigação, eu tenho que ter esses dados de 30 anos, para saber qual que é a lâmina que eu devo colocar no meu projeto de irrigação. Esse estudo é fundamental. O que a gente tem visto por aí? Muitos projetos que não consideram esse estudo climático, de muito tempo, e aí quando vai precisar irrigar, o que acontece? Não vai suprir o café adulto, né? Então esse estudo é fundamental, a gente tem feito isso em várias regiões, né? E aí, pessoal, na Fazenda Santa Fé em 61 a 2020, o déficit é de 330 milímetros. Mas se a gente pegar nos últimos anos, olha o que aconteceu. 400. Então, lógico que eu não sou partidário daqueles chiitas que falam que vai aquecer o planeta e tal, mas isso é real. Nos últimos 10, 15 anos, a atmosfera está mais quente e nós precisamos de mais água. Então, os projetos de irrigação estão ficando mais caros, né? Pode ser que daqui 10, 15 anos isso retorne, pode ser cíclico, né? Mas são fatos e dados que a gente tem que nos preocupar. Aí, rapidamente falar um pouco do que está acontecendo aí nas principais regiões cafeeiras. Vamos falar rápido das três, começando com o Cerrado. Então, se a gente pegar aqui, ó, Araxá, olha o que aconteceu em 2024. Chegou lá embaixo, 350 milímetros. Olha 2025, tá igual, Araxá está muito ruim, perto de outras regiões. Vamos pegar aqui Araguari, terra lá do Mosca, ó, tá melhor. Então Araguari, se a gente pegar o azulzinho, tá com menos déficit do que aconteceu em 24. Gente, 2024 Araguari chegou a 500 milímetros de déficit. Quer dizer, quem não tem irrigação não produziu absolutamente nada. E depois pegar patrocínio, olha o patrocínio. Então 2025, principalmente para Araguari e patrocínio, está na metade do déficit hídrico entre a normalidade e o que aconteceu em 24. Tá? Mas olha o quanto que a gente tem hoje, né? Quase 180 milímetros em Araxá, patrocínio 135, Araguari 163. Araxá está fora da curva esse ano, porque Araxá sempre é melhor do que patrocínio. Esse ano está diferente. Tá? Sul de Minas. Olha lá, Varginha, gente, sul de Minas, a maior região cafeira do mundo. 300 milímetros de déficit no sul de Minas. O que aconteceu nessa região? Uma explosão de gente buscando irrigação. O pessoal não consegue entregar, né? Nem Israel está conseguindo fabricar gotejador para mandar para cá. Demora um ano para conseguir fazer, né? É um negócio que mudou, está mudando a cafeicultura. E esse ano, um pouco menos, está com déficit já, Varginha 93. Boa Esperança, muito parecido com o patrocínio, está com 105 milímetros. E lógico, outras regiões, Carmo de Minas já está dentro da normalidade. Tá? E a última aqui, Franca, né? Franca, olha o que aconteceu em Franca. Então eu falei de 3 regiões, das principais regiões nossas. Cerrado explodiu em 24, sul de Minas mesma coisa, e olha Franca, chegou a quase 450 milímetros de déficit em 2024. Esse ano está melhor, perto da linha vermelha que é a normalidade, mas nós estamos lá com 104 milímetros. 5 minutos eu consigo fazer. Então, para vocês terem uma ideia como que está acontecendo esse ano,
e para a gente ficar, às vezes, preocupado com cada um disso. E esse gráfico aqui, só para a gente finalizar, das principais regiões aqui, pegando Araguari, e mostrando o que aconteceu desde 23, 24, principalmente 24 e 25, nas fases fenológicas. O que a gente precisa olhar, gente, é isso. Então, se eu tenho um veranico grande, o que acontece em cada uma das fases fenológicas? Aqui 23, 24, se a gente pegar lá, agosto, setembro, outubro, está no vermelho em Araguari. Ah, mas lá tudo é irrigado. Ok, tem que saber manejar a irrigação para a gente conseguir manter a produtividade. Aí choveu bastante lá em novembro, parou aqui no final de dezembro, janeiro de novo. Olha isso aqui em março, vermelho de novo. Em pleno março teve um outro veranico, que prejudica o que em março? Olha lá embaixo. Depois da florada até a granação dos frutos e maturação. Dá uma olhada em Araguari, se quem não tem irrigação aqui, ó, teve prejuízo, depois ficou no azul e depois prejuízo de novo. Então isso é fundamental, que a gente acompanhe a água no solo e na planta. O Paulo vai falar isso, o Cláudio Baguto vai falar isso. É fundamental que a gente tenha isso. E hoje, como que a gente está? Armazenamento de água no solo, né? Então, se a gente pegar lá, está com 50 milímetros, né? Então, a gente está baixo hoje em Araguari. Aqui pegando em Monte Carmelo, né? Então, rapidamente aqui falando em Monte Carmelo, olha o que aconteceu lá, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, naquela época que teve a primeira seca, depois continuou, 3 floradas. Então, gente, 3 floradas, se tiver o solo com baixa umidade, o que vai acontecer? Essa florada não vai vingar, né? Então, quem tem irrigação em Monte Carmelo não tem problema. Isso aqui é o dado real dessa região. Depois, em março, choveu muito, mas já teve repercussão muito negativa lá para trás, tá? E aí, finalizando lá Monte Carmelo, até a situação que a gente está hoje, agosto, setembro e outubro também mais 5 floradas, né? E depois voltou a chover. Então isso foi bom porque essas floradas aí elas conseguiram vingar mesmo quem não tinha irrigação. Só que olha aqui, ó, a partir de fevereiro, de novo, né, normal, mas a seca veio antes. Então esse recado que eu ia passar para vocês. E a situação que está hoje, menos de 50 milímetros, já deu 2 floradas, quem não tem irrigação também está no vermelho, tá? E rapidamente aqui sul de Minas, olha o que aconteceu no sul de Minas em agosto, desde agosto de 23 até chegar a situação que a gente está hoje. Muito desequilíbrio de fisiologia de planta, né? Então, agosto de 2023 estava no vermelho, setembro, vermelho, outubro, vermelho. Deu 3 floradas, depois começou a chover, em dezembro deu outra florada, e aí teve uma chuva relativamente normal, e depois florada lá na frente, né? E aí, chegando aqui até junho de 2025, e da situação que está hoje, ó, no vermelho, agosto e setembro, né, com menos de 50 milímetros, quase 20 milímetros de água no solo. Então, gente, o recado que a gente vai falar para vocês, que eu acho que vários palestrantes vão colocar aqui para vocês, que o importante é fazer esse monitoramento de clima, né, de saber a água que eu tenho no solo. Tem vários métodos que a gente consegue monitorar isso. E lógico, puxar um pouco a saidinha para o nosso lado também, que a irrigação permite que a gente consiga sobreviver numa época que eu tenho tanta anomalia. Então, eu coloquei bem no começo da palestra. O que é anomalia climática? Eu tenho dado extremo de alta temperatura, depois baixa temperatura. Gente, esse ano teve geada, uma breve geada em agosto. Como é que pode? E depois a temperatura agora está 35, 40 graus. E o déficit hídrico também muito variado. Então, importante que cada um de vocês pense nisso. Para a gente tomar a decisão certa, a gente tem que medir. Todo dia, acompanhar, para que a gente tenha sucesso na nossa operação. Tá? Eu tenho mais 1 minuto, moço, só para falar que eu acho que é importante também para falar. No dia 29 de outubro, né, a Uniurb está vindo aqui para Araxá. Ela já tinha um campus aqui, 2 polos, só que ela está vindo de uma forma bastante pesada aqui para a cidade, inclusive provavelmente no curso de medicina.
e vai ter um lançamento oficial dessa. Eu trabalho no Unilv há 28 anos, então eu queria trazer uma novidade que eu acho que é interessante para achar. Então está vindo com todo o portfólio de cursos de graduação e de pós. Então todos vocês estão convidados, depois vocês me procurem, ou a Cláudia, que vai estar aqui também, para o lançamento com uma palestra do Drauzio Varela, que acho que todo mundo precisa, né? Longevidade. Ele vai falar de longevidade, vai ser o lançamento oficial. É isso, muito obrigado. Devolvo para a Ana Cláudia.